Graças a Deus. Amém, amém. Podemos ler, pessoal? Muito bem. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 7 ali. Segunda Samuel, capítulo 6, verso 1. 2 Samuel 6, a partir do 1. Graças a Deus. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baala de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Olhe para mim aqui, por favor. Repita comigo assim, diga: tem cargas que não é para mim carregar. Diga: tem responsabilidades. Com mais fé, igreja, diga: tem responsabilidades que não são minhas. Diga: tem coisas que Deus não me mandou fazer. Você vê, né, pessoal? Você veja. De repente, eu e você, no lugar de usar, faríamos a mesma coisa. De repente, eu e você, no lugar dele, nós faríamos a mesma coisa. Mas, pastor, é a arca de Deus. Ninguém podia tocar, exceto quem? Exceto quem? Os levitas, os sacerdotes, pessoas designadas estritamente para isso. Especificamente o quê? Para isso. Quando alguém passa mal na rua, eu e você podemos até socorrer, podemos até ajudar, mas depois chega alguém, chega os resgatistas, presta os primeiros socorros, mas quem é que abre e faz a cirurgia? Então não queira uma responsabilidade que não é sua. Para de se martirizar, para de se martirizar, para de se sobrecarregar com um peso que não é seu. De repente você vive sobrecarregado, você vive cheio de responsabilidades, você vive cheio de autocobrança, você vive aí angustiado, você vive triste. E quando você percebe, você ora por todo mundo e no final das contas quem mais precisa é você. Ô pastor, essa sua pregação, esse seu discurso me parece um pouco egoísta. Temos que ajudar sim as outras pessoas. Obviamente temos.
Mas você tem que tirar um tempo para você. Jesus fazia o que tinha que ser feito. Ele pregava, ele ministrava, ele curava, ele exortava, ele repreendia. Daqui a pouco ele deixava os discípulos, todo mundo lá ia fazer o quê? Ele ficava a sós com o Pai. Ele tinha um momento dele. Amém, pessoal? Ele separava momentos para ele. Momentos em que ele o quê? Se esvaziava. Em que ele colocava para fora a dor das almas. Momento em que ele transbordava, ele fazia sair de sobre si todo o peso, todo o carrego. Amém, pessoal? E voltava dali renovado. Amém, pessoal? Teve uma vez que ele voltou tão renovado que ele veio andando sobre as águas, de tão leve que ele estava. Amém, pessoal? Presta atenção, pessoal. Isso aqui acontece muito. Isso aqui, você pensa que não, isso acontece muito nos nossos dias. Você liga para alguém, esse alguém vai estar sempre na correria. Ô fulano, como é que tá aí? Ó, correria, muita correria, meu Deus do céu, é isso, é aquilo e tal. E sem perceber, nós vamos seguindo o fluxo, seguindo a correnteza, seguindo o curso desse mundo. Vamos nos enchendo, nos sobrecarregando de cargas que não é para a gente carregar. E infelizmente, o pior acontece. Infelizmente, o pior acontece. Lá na empresa onde a gente trabalha, nós perdemos uma meia dúzia de pessoas, mais ou menos, de 30 anos para baixo. O último que partiu tinha 23 anos de idade. Aí você ia ver como é que era a vida dessa pessoa, uma pessoa jovem. Por incrível que pareça, pessoas comprometidas com a família, pessoas de responsabilidade, pessoas que tinham metas, tinham foco, tinham objetivo, mas que se entregaram a tudo isso e esqueceram de si, de se cuidar, de se resguardar. Repita comigo, diga, tem coisas, com mais fé, igreja, tem coisas que eu não posso, estender a mão. Tem coisas, com mais fé, igreja, tem coisas que é para a mão de Deus. Tem coisas que é para a mão de Deus cuidar. Para de ficar estendendo a sua mão para aquilo que não é para você resolver. Ah, pastor, mas se eu não ajudar, pastor, fulano vai se esborrachar. Fulano vai quebrar sozinho, vai se quebrar, vai se esborrachar. Deixa. Pode deixar. Tem coisas que às vezes você pensa que está ajudando, você está atrapalhando. Quebrado ou inteiro, importa que estejamos na mão do olheiro. Amém, pessoal? Deixa fulano se quebrar. Deixa fulano se esborrachar. Para de querer ficar tomando a frente de Deus. Não é responsabilidade sua. Não é sua mão que vai juntar os cacos de fulano. Deixa ele se quebrar, deixa Deus tratar com ele. Ou você não ouviu que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Deixa aquele vaso se quebrar, deixa Deus fazer ele de novo. Para que Deus venha se mostrar forte na vida dele, na vida dela. E aí você fica com dó, você fica com pena, ah não, ou me empresta seu cartão, me empresta um dinheiro e tal, e você tá ali, toma. Ô fulano, olha, deixa eu morar na sua casa uns dias, ô fulano e tal. Quando na realidade você tem que fazer como as águias. Águia, meu cara, quando os filhos chegam no ponto, ela pega os próprios filhos e joga no despenhadeiro. Ela joga no precipício. E aí quando o filhote, pessoal, ele abre as asas, o que acontece? Ele descobre quem ele é. Ele se lembra de quem ele é filho.
Mãe, tem coisas que você pode fazer, mas tem coisas que só Deus vai fazer para o seu filho. Tem coisas que só Deus vai fazer pela sua filha. Tem situação que é só a mão de Deus, não estenda a sua. Não queira tomar a frente de Deus. A melhor ajuda que você pode dar é interceder, é orar. Amém, pessoal? Tem hora que você tem que guardar a sua mão. Pai, estende a tua mão porque a dele não está encolhida. A nossa mão tem limite. A nossa mão tem limite. A nossa mão é impotente. A do nosso Deus não, pessoal. A mão do nosso Deus continua estendida para salvar, para libertar, para restaurar. Então, a grosso modo, a gente olha para essa mensagem. Meu Deus, como é que isso pode acontecer? O rapaz só queria o quê? Só ajudar. Poxa, é a arca de Deus. Olha, sabe o que é interessante? Colocaram a arca do Senhor em cima do quê? Em cima do quê? Do carro de boi. Botaram os boi para puxar a arca do Senhor. A arca tem que estar em cima dos ombros dos levitas, dos sacerdotes. Tem coisa que você tem que procurar as autoridades competentes. Você tem que procurar quem precisa ser procurado. Uma vez a filha de uma missionária. Enfim, cada um. Amém, pessoal? Ela queria namorar, queria fazer do jeito dela e etc e tal. Batia de frente com os pais, não parava em escola nenhuma. Enfim, totalmente problemática a menina. A mãe aconselhava, orava e tal. E ela só piorava. Sabe o que essa mãe fez? Ela pegou essa filha, colocou no carro e procurou uma delegacia. Pediu uma audiência, pediu licença lá com o delegado. E falou o seguinte: doutor, se acontece isso com essa menina, quem é o responsável? Senhora. Se acontece isso com ela, quem é que vai responder? Senhora. Então não quer me obedecer. Tá aí, ó, trata com ela, faz o que o senhor quiser. Ela ficou lá umas 2 horas lá com um delegado. E ela compreendeu qual era o lugar dela. Repita comigo, diga, tem horas. Não, dessa vez eu quero que você olhe para essa pessoa. Olha para essa pessoa e fala bem assim, diga, tem horas que Deus precisa nos colocar em nosso lugar. Amém, pessoal? Tem hora, tem momentos que nós precisamos saber qual é nosso lugar. Não queira fazer tudo, você não vai mudar esse mundo, pessoal. Você vê que o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o príncipe da paz, ele que era a luz, ele veio para os homens, e a Bíblia diz que os homens rejeitaram quem? A luz. Eles preferiram o quê? As trevas. Está escrito que lá no deserto, está escrito que Deus espera para ter misericórdia de nós. Eu não me recordo qual o versículo agora, se alguém me lembrar, me ajuda. Está escrito assim que Deus espera para ter misericórdia de nós, que tem hora que a gente fica ansioso demais, a gente fica impulsivo demais, nós queremos fazer do nosso jeito, e Deus faz o quê? Ele deixa. Deus não nos obriga, sendo Deus, a fazer a vontade dele. Está escrito lá no Êxodo, no Números, em algum lugar, que lá no deserto, Deus ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Amém, pessoal? Está escrito que lá, Deus deixou o povo andar na teimosia do quê? Do seu coração. Deus os provou, os tentou, para ver o que estava no coração deles. Isaías 30, enfim, só para fazer menção mesmo, para a gente não estender aqui a pregação. Mas quando a gente quer fazer do nosso jeito, Deus ele deixa, ele não impede. Consegue entender sim ou não? Não queira uma responsabilidade que não é sua. Não queira carregar um peso que não é seu. Não coloque a sua mão onde é só a mão de Deus. Amém, pessoal? Então, o que a gente entende aqui? Que esse rapaz, ele agiu meio que no quê? No impulso, foi instantâneo, sim ou não?
Foi um estímulo natural do corpo. Ia sobrar para todo mundo. Ia sobrar para todo mundo, porque a arca não tinha que estar em cima de carro de boi. Justamente, era a responsabilidade de quem fez isso. Quem fez aquilo ia ter que arcar com as consequências. Tanto é que Davi foi lá implorar o favor de Deus, a misericórdia de Deus, para depois prosseguir. Aí foi nesse meio que a arca ficou na casa de Obed-edom, mas enfim. Para a gente compreender melhor, 2 Crônicas 26, 16. Se não quiserem abrir, nem precisa, vamos acompanhar aqui, que o nosso amigo aqui é bem hábil. Ele vai nos auxiliar aí. 2 Crônicas 26, 16. Para você ver, pessoal, a importância disso, para você ver o quanto isso é importante, a gente saber que a gente tem limite. Nós temos limites também. Amém, pessoal? A gente tem que saber que, mesmo o mar sendo tão impetuoso, Deus colocou limite nas águas do mar. Elas podem ir até tal ponto. Amém, pessoal? Vai chegar um tempo, sim, que ele vai avançar, porque Deus vai permitir, mas ele também tem limite. Amém? Então, 2 Crônicas 26, a partir do versículo 16, Mateus, por gentileza. Por favor, diz assim, mas, havendo-se já fortificado, aqui falando do rei Uzias, tá, pessoal? Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o quê? O seu coração, até se corromper, e transgrediu contra quem? O Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Pode continuar, por favor. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Pode continuar. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Mas a quem? Mas a quem? Olhe para mim e diga assim, tem coisa que eu tenho que procurar o sacerdote. Amém, pessoal? Tem coisa que você precisa procurar quem? O seu pastor. A sua missionária. Tem coisa que você precisa procurá-los. Dividir com eles. Ah, mas o que meu pastor vai pensar? O que ele vai achar? Não importa. Não importa. Faz o que precisa ser feito. Ah, eu não sei se o pastor Jeová vai entender. Isso não é com você. A sua parte é procurar. Ô pastor, eu preciso de um atendimento particular. Eu preciso que o senhor me dê orientações. Eu preciso que o senhor me oriente. Eu preciso que o senhor me aconselhe. Eu preciso que o Senhor me auxilie nessa questão que para mim está pesado, está difícil, está complicado. Amém, pessoal? Não queira tomar frente do sacerdote. Não queira tomar frente de Deus. Amém, pessoal? Não queira. Deus, ele já nos deu pastores para que eles nos auxiliassem. E também pediu que orássemos por esses pastores. Porque a vida deles não é fácil. Lá em Hebreus 4, se não me falha a memória, diz que nós devemos orar por nossos guias espirituais. Não existe vocação mais pesada, mais de responsabilidade, pessoal, como a vida de um pastor vocacionado. Eu não estou falando daquele que foi formado, daquele que, enfim, academicamente foi devidamente colocado aí. Eu estou falando daquele que o Senhor o instruiu, que o Senhor o chamou, que o Senhor escolheu, que o Senhor o capacitou. Não existe vida mais dura, mais pesada do que a vida de um sacerdote. Nós nunca, em décadas passadas, em gerações passadas, nunca se ouvimos falar que pastor atentava contra o quê? Contra a própria vida.
Hoje em dia meio que virou rotina, sabe por quê? Querem resolver tudo sozinho. Querem fazer tudo sozinho. Tem hora que a gente acha que vai mudar o mundo. A gente não vai mudar esse mundo. Existem tarefas, existem missões que Deus nos confiou em nossas mãos. E nós daremos conta. Porque foi Deus que colocou em nossa responsabilidade. Mas tem coisa que não é nossa. Então, a gente vê por aí ministros, pastores, sacerdotes, levitas, enfim, atentarem contra a própria vida, porque a vida deles é pesada demais. É muito pesada. É muito difícil. E a palavra diz que nós devemos orar por eles, porque eles vão prestar conta de nós. Vamos prosseguir, por gentileza. Por favor. A partir do 16, foi? Nós paramos o quê? No 17, mais ou menos, né, pessoal? 18? Muito bem. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão. Que são o quê, pessoal? Isso é extraordinário, pessoal. Consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Só até aqui, por favor. Então, você veja que toda vez que a gente quer fazer uma coisa que não é nossa, que a gente toma uma responsabilidade que não é nossa, a gente colhe as consequências. E aqui foi instantâneo, sim ou não? Então, tem situações, tem problemas que a gente enfrenta, porque a gente está fazendo coisas, a gente se auto-intitulou responsáveis por aquela situação, quando na realidade não. Tem coisa que é para o pastor resolver, tem coisa que é para a missionária resolver, tem coisa que é para os levitas resolver, tem coisa que é para as intercessoras resolver, para o círculo de oração resolver. Eu só sei de uma coisa: quando Deus te designa para alguma coisa, a paz reina em seu coração. Você não entra em confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Consegue entender, sim ou não? Você fica em paz. Você pode até passar por guerra, por lutas, por tribulação, mas você olha para dentro de si e você ouve o Espírito Santo falar assim: eu sou com você. Eu sou contigo. Não fica aflito, não fica aflita. Amém, pessoal? Agora, já existem situações que você ouve Deus dizer assim: procura o pastor, procura a missionária, procura os obreiros. Não tenha vergonha, não seja tímido. Amém, pessoal? Existe uma situação chamada quebra de confidência. Toda vez que você vem ao altar, seja qual for a instituição religiosa que for, e você procura o sacerdote ali, você se abre, você divide com ele, ele espalha aquilo, ele tem que pagar por aquilo. Não pode. Consegue entender, sim ou não? A pessoa ela tem que responder criminalmente por isso. Tamanha é a importância disso. O Senhor Jesus disse que nós devemos ajudar uns aos outros a levar nossas cargas. Amém, pessoal? Tem coisa que você tem que dividir. Tem coisa que você tem que pedir ajuda. Amém, pessoal? Está entendendo, igreja, o que eu estou falando? Sim ou não? É que você faz assim, eu acho que está entendendo. Amém, pessoal? Para a gente terminar, por favor, João 9. Por gentileza, para a gente terminar aqui, por favor. João 9:1. Graças a ti, Senhor. Glórias a Deus. Graças a Deus.
Bom, diz ali, ó. E passando Jesus, não precisa procurar não, igreja, olha aqui, ó, pra gente ganhar tempo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos. Quem, pessoal? Lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Os seus pais, para que, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele o quê? Só até aqui. Os discípulos, eles querem saber aquilo ali, ó. Geralmente, o mundo, as pessoas, os discípulos, eles só querem aquilo ali. Eles estão procurando o quê? Quem pecou? De quem é a culpa? Isso aqui é responsabilidade de quem? Alguém tem que pagar o pato aqui. Os discípulos, interessante, né? Que os discípulos deveriam fazer o quê? Ajudar. Os discípulos deviam fazer o quê? Ajudar. Mas aqui estavam fazendo o contrário. Infelizmente isso acontece. A gente vê a pessoa com... A pessoa que é da igreja, a pessoa que é da fé, a pessoa tá ali todo dia, firme, forte. Você olha para ela, de Deus, graças a Deus, glória a Deus. Você nunca espera que essa pessoa vá o quê? Um dia precisar. E geralmente, infelizmente, às vezes a gente olha e a gente faz a mesma coisa dos discípulos. Só pode estar em pecado, não é possível. Isso aí é pecado, escondido. Fala Deus, fala Jeová, isso aí é Deus mostrando. Olha aí, tem alguma coisa errada, não é possível. Isso aí não acontece com pessoa de fé, com pessoa da igreja. Não, isso aí não acontece com pastor. Justamente. O Levita Mário lembrou aqui de Jó, que os amigos dele fizeram a mesma coisa. Você está em pecado, é melhor você se arrepender. É melhor você pedir perdão a Deus. Isso aí é algum erro seu, você está pagando. Tem alguns que até falam, isso aí é cor de outra vida que você está pagando nessa. Você tem que pagar, você tem que passar por isso aí. Isso mesmo. Jó, sua riqueza é ilícita. Isso aí você está pagando porque você não adquiriu essa riqueza de maneira correta. Isso aí você está pagando. Mas o Senhor Jesus, ele sabiamente, ele falou, olha, isso aí não é culpa dele, não é culpa dos pais. Em outras palavras, nós vamos usar isso. Nós vamos usar esse problema não para nos abater, não para ficar procurando culpado, mas para glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Quando Lázaro morreu, o Senhor Jesus falou exatamente isso. Essa enfermidade não é para a glória de Deus. Você pode ficar em paz, que se Deus confiou uma missão nas suas mãos, se Deus lhe confiou uma responsabilidade, lhe conferiu um cargo, algo nas suas mãos, os problemas que você está enfrentando é para a glória de Deus. Agora cuide, porque se os problemas que você está enfrentando é porque você está fazendo algo que não é para você fazer, porque você estava agindo por impulso, hoje você vai se levantar, você vai pedir perdão a Deus, pedir a misericórdia de Deus e procurar quem tem que resolver. Amém, pessoal? Não queira carregar o mundo nas suas costas. Você não é super-herói, pessoal. Nós somos filhos do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Mas para o nosso próprio bem, aquilo que Ele nos coloca sob nossa responsabilidade está dentro dos nossos limites. E quando ultrapassar esses limites, Ele entra com providência. Mas é aquilo que Ele nos confiou, nos conferiu. Amém, gente?
Você sabe que uma vez levaram Paulo de um lugar para outro, não me recordo agora onde, e no meio do caminho veio a tempestade e tal, e etc. O barco naufragou, aí Paulo falou, pode ficar em paz, que Deus mandou seu anjo aqui, ele falou que ninguém vai morrer, ninguém pereceu, etc. Aí estão lá na beira da praia, depois que tudo aconteceu, foram fazer uma fogueira lá, para todo mundo se aquecer, fazia muito frio. Quando Paulo foi pegar lá os gravetos lá, veio uma víbora, uma cobra, que era mortal, a mordida dela era instantânea, picou, morreu. Todo mundo falou o seguinte, olha, Deus está castigando esse homem. Deus está castigando ele, sabe por quê? Como é que pode? Ele escapou da fúria do mar e tal, da precipitação aqui, mas veio a víbora para picar ele, para poder puni-lo. E Paulo foi lá, sacudiu a víbora no fogo e ficou tudo certo. Amém, pessoal? Tudo coopera. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus quando a gente está debaixo da direção dele. Ore por sua família. Ore por quem tiver que orar. Mas não queira tomar a mão de Deus. Não estenda a sua mão onde só a mão de Deus tem que ir. Amém, pessoal? Ore, busque, ore por todo mundo na igreja, tal. Mas não se esqueça, tem coisa que é para o seu pastor resolver. Procure ele. Tem coisa que é para sua missionária resolver. Poxa, eu estou com um problema lá no meu casamento. Olha que situação, que dificuldade e tal. Procure a sua missionária. Ô missionário, eu estou com dificuldade com meu esposo. Olha, eu estou assim e tal. De repente você fica guardando isso para si. Você está passando mal. Você vive sobrecarregada. Você está aí adoecendo por dentro. Você sabe que tem árvore, pessoal, que do nada, quando você assusta, ela está toda podre por dentro. Ela está toda estragada. Assim somos nós, quando a gente fica guardando coisas que bastaria a gente falar o seguinte, olha, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Ah, pastor, mas e se fizerem comigo aí, como os discípulos fizeram? Não, você está em pecado, você não é da igreja. Mas é por isso que você tem que procurar o seu pastor, a sua missionária, em particular, porque o que você abrir com eles, vai ficar só com eles. Amém, pessoal? Compreendeu? Nós não vamos resolver esse mundo. Tem coisa que não é para a gente resolver. Tem coisa que não é para a nossa mão resolver. Uma vez perguntaram para alguém assim, qual foi a expressão mais forte que você já usou nessa vida? Aí ele pegou e falou assim, me ajuda. Me ajuda. Essa é a frase mais forte que a gente pode falar. Esse é o ato mais corajoso que alguém pode fazer. Me ajuda. Tem gente que você olha, do nada, você fica sabendo, poxa, fulano, infelizmente, partiu dessa para melhor. Acabou com tudo e tal, e etc. Então, um dia que você vê alguém, pessoal, passar por qualquer coisa, ao invés de julgar, ajude. Estende a mão. Senhor, não sei o que está passando na vida dele, na vida dela, não quis abrir. Eu até pedi para ela procurar o pastor, procurar a missionária, mas ela não quis. Mas eu fiz minha parte, Senhor, e estou fazendo, estou orando aqui, Senhor. Põe tua mão. A minha mão não pode resolver isso, mas a tua mão pode. Amém, pessoal? Olha, Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro e tal. Eu não tenho como resolver. Mas eu oro a Ti, eu clamo a Ti. Porque eu sei que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A nossa oração é poderosa. O Senhor disse que se o meu povo clamar, Ele ouvir do céu, Ele ia sarar a terra. Amém, pessoal? Ele ia sarar a nossa nação, Ele ia sarar a nossa casa. Não subestime a força que há na sua oração. Não se subestime, você é filho de um Deus que não tem limite. Nós temos limite, mas Ele não. Então, se você pedir, pessoal, Ele vai fazer. Ele não vai lhe dar pedra ao invés de pão. Ele não vai dar uma serpente ao invés de um peixe. Você pode pedir. Ele é Pai. Ele é Pai. A oração que Ele nos ensinou começa assim. Pai nosso. O Pai é nosso. Amém, pessoal? Fica de pé. Glorifica Ele bem forte, pessoal. Bem forte. Isso. Glória a Deus. Repita comigo. Diga, o Pai é nosso.
O Pai é nosso. Dê um abraço bem forte nessa pessoa que está do seu lado. Diga, o Pai é nosso. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode pegar a Santa Ceia, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Esse